Geralmente, quando a gente pensa em uma falha no corpo humano, a imagem que vem à cabeça é, sei lá, um processo super gradual. Uhum, com certeza. Tipo uma artéria que vai entupindo lentamente com o passar de décadas, sabe? Ou uma articulação do joelho que se desgasta depois de anos de corrida. A gente tem muito esse costume de ver o adoecimento como uma curva de declínio, né? Pois é algo progressivo. O corpo vai, emitindo pequenos alertas, os exames vão mostrando aquelas alterações graduais e há um tempo hábil para intervir antes que a máquina pare de vez. Mas aí a gente entra na mecânica da respiração humana e, de repente, essa previsibilidade toda simplesmente desaparece. Fica tudo um caos. É como olhar para uma câmara de vácuo industrial perfeita que, do nada, perde a vedação. Exato. Em um segundo, o ar flui naturalmente para dentro e para fora. E no milésimo segundo seguinte, um buraco invisível faz com que o próprio ar que a gente respira se volte contra o corpo. O maquinário desmorona de uma vez só. É a definição exata de um colapso mecânico repentino. É o momento em que aquelas leis mais básicas da física, sabe? Aquelas que a gente aprende na escola sobre pressão e volume, elas entram em colapso dentro da nossa própria caixa torácica. E é exatamente sobre esse defeito mecânico fascinante e honestamente muito assustador que a gente vai se debruçar na nossa análise aprofundada de hoje. O famoso pulmão colapsado. Isso, que a medicina chama de pneumotórax. E para guiar essa nossa conversa de hoje, nós reunimos uma pilha de materiais bem impressionante. Muito material bom. Temos desde manuais médicos clássicos e super detalhados do Manual MSD, passando por guias super ágeis de emergência e trauma da Estratégia Med, artigos sobre diagnóstico radiológico do blog Morse, até chegar numa revisão acadêmica super recente do BGHIS sobre protocolos e inovações nas UTIs de hoje. A missão desse nosso mergulho profundo é tentar entender como o corpo consegue manter esse sistema de vácuo operando, perfeitamente, sem interrupções por décadas. É um milagre, né? É incrível. E mais importante, a gente quer desvendar o caos fisiológico que se instala quando esse sistema falha e, claro, como a medicina moderna, corre contra o relógio para consertar esse vazamento. Usando de tudo, né? Tudo. O que me impressiona é que eles usam desde ferramentas quase, brutais pela simplicidade, como uma agulha grossa. Uma agulha. Até drenos altamente tecnológicos controlados por sensores digitais. Olha, para quem nos ouve e gosta de entender os bastidores do corpo humano e das salas de emergência, essa é a chance de ver como a física básica bate de frente com a tecnologia médica de ponta para salvar vidas. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Antes da gente falar do problema em si, a gente precisa entender o funcionamento normal, certo? Como exatamente os nossos pulmões ficam inflados o tempo todo. Porque, lendo o material, me bateu uma constatação meio óbvia, mas que a gente sempre esquece. Qual? O pulmão em si não é um músculo. Ele não decide contrair e expandir por conta própria, né? Essa é a peça-chave para entender absolutamente tudo que a gente vai discutir hoje. O pulmão sozinho, ele é só uma massa de tecido. É como se fosse uma esponja elástica e totalmente passiva. Passiva, exato. O segredo da nossa respiração, aquela força que faz o ar entrar e sair, não está dentro do pulmão. Está do lado de fora dele, na pleura. Que é aquela membrana que envolve o pulmão. Isso, mas a genialidade anatômica aí é que a pleura é composta por duas camadas incrivelmente finas. Uma camada envolve o pulmão, tipo uma capa colada mesmo. A visceral. Exato. A outra camada reveste a parede interna da nossa caixa torácica, cobrindo as costelas por dentro, a parietal. E entre essas duas membranas existe o que a medicina chama de espaço pleural. Só que o material diz que chama de espaço é quase um exagero, né? Total exagero, é um espaço virtual. É uma fresta microscópica com só um pouquinho de líquido lubrificante. E o pulo do gato evolutivo está na pressão ali dentro. Que é negativa. Perfeito, a pressão ali é negativa. Ou seja, a pressão nesse espaço, entre as duas membranas, é menor do que a pressão da atmosfera lá fora e menor que a pressão dentro do próprio pulmão. Exatamente. E essa diferença cria um efeito de sucção constante. É um vácuo que mantém o pulmão esticado e colado nas costelas o tempo inteirinho. Lendo as fontes, eu fiquei tentando visualizar isso.
Imagina, sei lá, duas placas de vidro lisas e molhadas. Boa analogia. Aí você gruda uma na outra. Se você tentar deslizar uma sobre a outra, assim, para os lados, elas escorregam super bem. Deslizam fácil. Isso, o que permite que o pulmão expanda e contraia livremente junto com o movimento do peito quando a gente respira. Mas tenta puxar essas placas de vidro molhadas em direções opostas. É quase impossível. Pois é. Você não consegue separar sem fazer uma força absurda, porque o vácuo segura as duas juntas. É bem isso. E o pneumotórax acontece no exato milissegundo em que o ar, de alguma forma, consegue invadir essa fresta minúscula entre essas suas placas de vidro. O vácuo cabra. O vácuo simplesmente se quebra. As membranas se soltam na hora, e como o pulmão é uma estrutura naturalmente elástica que quer se encolher, a tendência natural dele é retrair. Ele murcha. Murcha, literalmente como um balão que perdeu o ar, e fica ali solto, encolhidinho dentro da cavidade do peito. Caramba. E o material mostra que esse ar invasor pode vir tanto de fora, num trauma óbvio, tipo um acidente de carro ou um ferimento no peito, quanto de dentro, vazando do próprio tecido pulmonar furado. Sim, pode vir dos dois lados. O que me chamou muito a atenção foram as causas de quando o ar vem de dentro, o chamado pneumotórax espontâneo primário. Ah, sim. O nome já diz espontâneo, mas lendo as estatísticas parece um mistério médico. Acontece do nada, em pessoas que não têm doença nenhuma. Nenhuma doença prévia. E o perfil das vítimas me deixou intrigado. Homens jovens, muito altos e magros. Tipo, por que a altura e a idade influenciam numa falha mecânica do pulmão? Então, a explicação para isso é puramente física e está ligada ao desenvolvimento do corpo. Durante a adolescência, esses rapazes passam por um estirão de crescimento muito rápido, né? O famoso estirão. A caixa torácica cresce de forma muito acelerada e os pulmões precisam se esticar para acompanhar esse aumento vertical. Esse estiramento constante cria uma tensão maior lá na parte mais alta do pulmão, no ápice. Lá em cima. Isso. E com o tempo, essa tensão pode formar umas pequenas bolhas de ar na superfície do tecido, que a gente chama de blebs. Blebs. Elas ficam ali, silenciosas. Até que um dia, por causa de uma tosse, uma mudança de pressão, ou às vezes simplesmente por nada, uma dessas bolhas estoura E pumba, o ar do pulmão vaza para o espaço pleural, o vácuo quebra e o pulmão murcha, na hora. Exatamente. E tem um detalhe. A incidência é de 18 a 28 casos para cada 100 mil homens. É bastante coisa. É sim. E os dados mostram que hábitos como fumar tabaco ou maconha multiplicam absurdamente o risco dessas bolhas se romperem. Faz sentido. Mas os textos também fazem questão de separar esse jovem alto de um outro grupo de pacientes. A gravidade parece ser completamente diferente, não é? Completamente diferente. Pensa no seguinte. Esse jovem alto e magro, apesar de ter uma agulha estourada, tem o resto do tecido pulmonar perfeitamente saudável. Tá novo. Sim, tá 0 quilômetro. O pulmão do outro lado, e até a parte que não colapsou totalmente, conseguem compensar a falta de oxigenação surpreendentemente bem. Ah, entendi. Ele vai sentir uma dor aguda, vai ter falta de ar, claro, mas o corpo tolera. Agora, o cenário muda de forma drástica no chamado pneumotórax espontâneo secundário. Que é quando o paciente já tem alguma doença de base, certo? Exato. Geralmente são pacientes mais velhos, que já sofrem de DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou asma grave, ou até fibrose cística. O pulmão dele já está bem machucado. Severamente danificado. A reserva respiratória que eles têm para sobreviver no dia a dia já é super mínima. Quando ocorre a quebra desse vácuo, uma parte do pulmão murcha, o corpo não tem como compensar. Não tem de onde tirar força. Não tem. É devastador. E o prognóstico se torna muito, muito pior. Que tenso. E já que a gente está explorando essas causas que vêm de dentro, o que é fascinante aqui é uma variante extremamente rara, mas que é muito bem documentada na literatura médica. Qual? O chamado pneumotórax catamenial. Nossa, eu parei nessa parte da leitura. É daquelas coisas que mudam a percepção que a gente tem sobre o que o corpo humano é capaz de fazer. É bizarro, né? Muito. Os guias falam sobre tecido do revestimento do útero feminino viajando pelo corpo e indo parar direto dentro da cavidade pulmonar. É isso mesmo. É exatamente isso.
Trata-se de uma manifestação super complexa de endometriose, só que no tórax. Endometriose no pulmão, isso. Acontece em algumas mulheres e o episódio de colapso pulmonar acontece de forma incrivelmente cronometrada. Geralmente ocorre cerca de 48 horas após o início da menstruação. Caramba! A teoria anatômica mais aceita é que o tecido endometrial, que é aquele que reveste o útero e descama todo mês, de alguma forma migra lá para cima. Mas como ele sobe? Ele pode passar através de umas minúsculas aberturas no músculo do diafragma, ou até viajar pelas veias, pela corrente sanguínea, e acaba se alojando e grudando nas membranas pleurais, ali colado no pulmão. É tipo uma invasão territorial do tecido. É. E como esse tecido responde aos hormônios do ciclo menstrual, quando o corpo sinaliza que o útero deve sangrar e descamar, esse tecido lá no tórax faz exatamente a mesma coisa. Ele sangra e descama dentro do peito. Sim, o que perfura aquela pleura fina, rompe aquele vácuo delicado que a gente acabou de explicar e causa o colapso do pulmão, mês após mês, se não for diagnosticável e tratado. É uma loucura pensar que algo tão distante no corpo pode quebrar a mecânica da respiração desse jeito. É o corpo humano, né? Sempre surpreendendo. Pois é, mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa! Porque, independentemente se a causa foi um trauma de carro, uma bolha estourada num adolescente ou a endometriose torácica, até agora a gente está falando de um cenário onde há um vazamento simples. Uhum. O ar entra? O ar entra no espaço pleural, o pulmão murcha, a pessoa sente uma dor aguda terrível e vai para o hospital. Mas a física diz que o ar vai vazar do pulmão para a pleura até que a pressão entre os dois se iguale, né? Exato, chega num ponto de equilíbrio. Chega um ponto de estabilização. Só que os manuais de emergência descrevem um pesadelo absoluto. Ah, o hipertensivo? Isso. O que acontece se o buraco na pleura funcionar como tipo uma roleta de catraca, ou seja, o ar entra na pleura, mas não tem como voltar e sair. Nossa, essa situação que você descreveu é a que define o terror absoluto na medicina de emergência. A gente entra no terreno do pneumotórax hipertensivo. Hipertensivo. É. O buraco no tecido do pulmão cicatriza de um jeito meio torto e cria um perigoso efeito de válvula unidirecional. Imagina a cena. A cada vez que o paciente inspira, a força do peito puxando o ar abre essa ferida. E entrar. E uma parte do ar vaza para a cavidade pleural. Mas na hora que a pessoa tenta expirar para jogar o ar fora, a própria pressão faz a aba dessa ferida se fechar. O ar fica preso lá dentro. Então, a cada respiração entra um pouco mais de ar e não sai nada. Nada. O volume vai aumentando sem parar. Sim. A pressão dentro do peito começa a subir de forma implacável, sabe? Progressiva, minuto a minuto. Aquele espaço virtual vira uma bexiga de ar que não para de inflar. E lendo os guias de trauma da Estratégia Med, me caiu uma ficha muito assustadora. Qual? A intuição de qualquer pessoa diria que a morte num caso de pulmão colapsado ocorre porque a pessoa fica sem oxigênio. Tipo, ela sufoca, certo? É o que todo mundo pensa. Mas os dados mostram que não. A fisiopatologia revela que, nesse ponto, o ar acumulado se torna uma arma física, concreta. É chocante. Não é a falta de oxigênio que mata o paciente primeiro, mas a pressão física absurda do ar esmagando o coração e travando a circulação do sangue. Como assim o ar esmaga o coração? Exatamente esse é o mecanismo fatal. A hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue, é grave, sem dúvida. Mas o assassino imediato, aquele que tira a vida em questão de minutos, é o colapso hemodinâmico. Hemodinâmico. É. A pressão do ar aprisionado ali dentro de metade do tórax sobe tanto, mas tanto, que começa a empurrar todo o compartimento central do peito, o mediastino. Empurra tudo pro outro lado. Tudo pro lado oposto. E é lá no meio que ficam o coração, a traqueia e os grandes vasos sanguíneos. Se você olhar o paciente, a traqueia no pescoço dele sofre um desvio visual. Dá pra ver ela indo pro lado são. Dá pra ver no pescoço? Que aflição. Dá, sim. Mas o grande problema fatal mesmo, acontece com a veia cava superior. Que é aquele duto principal bem calibroso que recebe todo o sangue venoso da cabeça, do pescoço, dos braços e devolve esse sangue pro coração bombear de novo, né? Isso mesmo.
Ao empurrar o coração, essa pressão toda acaba torcendo e espremendo a veia cava. Como se fosse uma mangueira. Exato, é como pisar numa mangueira de jardim. Com a veia cava comprimida por essa almofada gigante de ar sob pressão, o sangue do corpo não consegue retornar para o coração. O coração fica seco. Fica. E aqui entra o conceito de débito cardíaco, que é, em termos simples, o volume real de sangue que o coração consegue espremer e jogar para o resto do corpo a cada batimento. Tá. Se o coração não enche de sangue, porque a veia está espremida, ele bate no vazio. Ele tenta bater, mas não tem o que bombear. O débito cardíaco despenca a zero, então. Zero. E como não tem sangue circulando, a pressão arterial do paciente vai para o chão. Cai drasticamente, gera uma hipotensão profunda. O sangue que está tentando voltar fica acumulado no pescoço, o que causa aquele inchaço enorme e visível das veias jugulares, sabe? Ah, distensão jugular. Isso. E em pouquíssimo tempo, a falta de circulação evolui para choque sistêmico e uma parada cardíaca irreversível se a pressão não for aliviada na hora. Nossa, imagina a tensão de uma equipe médica lidando com isso numa sala de emergência. É um desespero controlado. O paciente chega, pálido, a pressão sumindo, as veias do pescoço saltadas, e a resposta a isso nos manuais mundiais de trauma, o tal do protocolo ABCDE do ATLS, me deixou muito chocado. É bem agressivo. Muito. Eu achava que eles iam correr para entubar o paciente, colocar um ventilador mecânico ou sair correndo com a maca para o centro cirúrgico para abrir o peito da pessoa. Não dá tempo. Pois é, não dá. Eles dão oxigênio a 100% e a intervenção principal é quase medieval. É rústica, mas salva. É uma descompressão torácica imediata. O médico simplesmente pega uma agulha enorme, um catéter calibroso e espeta o peito do paciente. Sem anestesia, sem nada. E não tem nem tempo de fazer um raio-x antes para ter certeza, né? Não há tempo para raio-x, tomografia, nada. Transportar esse paciente para a sala de radiologia é assinar uma sentença de morte. Putz. É um diagnóstico puramente clínico, feito ali na beira da maca, em segundos. O médico localiza o quinto espaço intercostal, bem na lateral do peito, e insere a agulha. E o que acontece? O efeito físico é imediato e muito dramático. No exato momento em que a ponta da agulha atravessa a parede torácica e fura a pleura, a equipe inteira escuta o som do ar. O ar saindo. Sim, o ar sibilando violentamente para fora, escapando sob alta tensão. É um barulho alto. Parece cena de filme. E o alívio deve ser instantâneo. É, em questão de segundos. Com a pressão física do ar aliviada por aquele pequeno furo, o coração e a veia cava voltam para a posição normal. A mangueira desentorta. Exato, o sangue volta a encher o coração, ele volta a bombear, a pressão arterial sobe e o que era uma emergência fatal iminente é revertida de volta para um pneumotórax simples e estável. Que alívio. Aquela agulha compra o tempo valioso que a equipe precisava para levar o paciente com calma para o tratamento definitivo. Incrível. Mas aí a gente esbarra em outro ponto crucial dos nossos materiais. Qual? Essa cena dramática da agulha é no caos absoluto, né? Quando o paciente já está morrendo. Sim, no hipertensivo. Só que a maioria dos casos não é explosiva assim. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro com uma dor forte no peito, respirando um pouco curto, mas está lúcido. Está conversando, a pressão está normal. É, o caso espontâneo clássico. Como é que o médico, sem poder abrir o peito da pessoa, confirma que existe ar solto lá dentro antes de decidir fazer um furo? Porque pensar em procurar ar num exame de imagem é procurar o que por natureza já é invisível. O ar não tem densidade. É um desafio. Procurar ar solto exige muita técnica. Antes da tecnologia, o passo inicial sempre foi a arte refinada do exame físico. O médico tocando o paciente. Isso. O médico realiza a percussão, que é literalmente bater de leve com os dedos no tórax do paciente e escutar o som. Tá. Um pulmão saudável, cheio de tecido esponjoso, produz um som meio abafado. Mas se o espaço pleural está preenchido por uma bolsa de ar livre, o tórax se comporta exatamente como um tambor. Um tambor? É. Produz um som oco e alto, que a gente chama na medicina de hiperressonância. Nossa, e o material cita outro sinal clínico também, né? O enfisema subcutâneo. Ah, esse é clássico. Esse me deu uma aflição absurda de ler.
É quando o ar escapa do tórax e se infiltra por debaixo da pele do peito e do pescoço da pessoa. Fica tudo inchado. E os guias dizem que quando o médico aperta a pele da pessoa, sente uns estalos, como se estivesse apertando plástico bolha. É a descrição tátil exata. É igualzinho apertar plástico bolha. Que agonia. E existe também o pneumomediastino, uma condição parecida, onde o ar escapa e fica preso bem na parte central do tórax, sabe? Ao redor do coração. E aí? Quando o médico coloca o estetoscópio para ouvir os batimentos, ele escuta uns estalidos, uns ruídos de atrito, junto com cada batida do coração, porque o ar está sendo esmagado pelos movimentos cardíacos ali dentro. Tá, então o médico examinou e suspeita fortemente que tem ar solto. O passo lógico seguinte, na minha cabeça de leigo, seria o famoso raio-x de tórax. E é o mais tradicional. Mas os artigos de diagnósticos do blog Morse deixam claro que isso é muito mais difícil do que parece. Com certeza. Porque na chapa de raio-x, os ossos aparecem brancos, o coração aparece como uma massa branca e o ar. O ar aparece totalmente preto. Preto, porque não absorve a radiação. Exato. Então, o médico não está procurando uma mancha, ele está procurando o vazio. Ele precisa ter o olho muito treinado para caçar uma linha finíssima da espessura de um fio de cabelo que é a beirada do pulmão murcho. É sutil demais. E notar que dali para a borda da costela a imagem está preta demais, sem as marquinhas normais dos vasos sanguíneos do pulmão. Se for um vazamento pequeno, a chance de deixar passar batido num raio-x comum é enorme. Olha, se conectarmos isso a um panorama maior da evolução hospitalar que os artigos recentes do BJIHS trazem, a gente vê que a grande revolução no diagnóstico rápido não foi melhorar o raio-x. Não. Foi o quê, então? Foi adotar o ultrassom portátil, o famoso POCUS. Ah, o POCUS. É a sigla em inglês para ultrassom Point of Care. É uma mudança de paradigma enorme nas emergências. O médico tira o aparelho do bolso ou de um carrinho pequeno e faz o exame ali mesmo, na beira da cama do paciente. Cara, e isso me deu um nó na cabeça. Por quê? Porque quem já fez qualquer ultrassom na vida sabe que eles te enchem daquele gel gelado, né? O gel, sim. E o gel serve justamente para tirar qualquer bolha de ar entre o aparelho e a sua pele. Porque as ondas de som do ultrassom viajam muito mal através do ar. O ar sempre foi considerado o arqui-inimigo da ultrassonografia. É a pura verdade. Mas os médicos deram um jeito de subverter essa fraqueza tecnológica, não foi? Se eles não conseguem enxergar as estruturas através do ar livre no tórax, eles usam o ultrassom para detectar a ausência de movimento normal. Achei isso uma sacada de gênio. É uma adaptação diagnóstica brilhante. Quando você coloca o ultrassom num tórax saudável, as ondas atravessam a parede do peito e encontram aquelas nossas duas placas de vidro juntas. Deslizando. Que desliza horizontalmente de um lado para o outro enquanto a pessoa respira. Eles chamam isso de lung sliding, o deslizamento pulmonar. Tá. Agora, se o ar invadiu o espaço pleural e separou as duas placas, o som do ultrassom bate nesse ar livre e não consegue passar de jeito nenhum. Fica um bloqueio. Um bloqueio total. O resultado, aquele deslizamento característico simplesmente desaparece instantaneamente da tela do aparelho. Some tudo. E a precisão desse método, quando feito por um profissional bem treinado, beira a perfeição clínica. Eles procuram o chamado lung point. O ponto do pulmão. Isso, quando eles detectam a fronteira exata, onde o pulmão ainda encosta na parede torácica, antes de se soltar, a especificidade do diagnóstico chega a 100%. Não tem erro. O artigo do BJH-DEST destaca uma sensibilidade de 94%. Então, o que tudo isso significa na prática? Bom, A gente já entendeu a mecânica, identificou o inimigo invisível, seja escutando o peito feito um tambor ou usando o ultrassom POCUS ali na maca. Confirmamos que o pulmão colapsou. Mas como, de fato, a equipe médica tira esse ar de lá e garante que o pulmão volte a inflar e não murche de novo no dia seguinte? boa pergunta. Porque, na minha cabeça, a imagem clássica do tratamento são aqueles tubos enormes de plástico, borbulhando sangue e ar nos frascos de vidro no chão do hospital. A evolução terapêutica tem sido no sentido de tornar tudo mais ágil, seguro e bem menos invasivo. O que eles fazem hoje em dia? Para começar, se o pneumotórax for muito pequeno e o paciente não tiver sintomas graves, a conduta mais moderna é só observação mesmo. Só observar, não fura. Não fura.
o corpo humano tem a capacidade de reabsorver gradualmente esse pequeno volume de ar extra ao longo de alguns dias, sem precisar de intervenção nenhuma. O corpo resolve. Resolve. Agora, se o volume de ar for maior, mas o paciente estiver estável, o médico pode optar por uma aspiração simples. Como funciona? Insere um catéter fininho, puxa o ar com uma seringa grande, tipo puxando água, e manda o paciente para casa se o pulmão voltar ao normal no raio-x de controle. Entendi. Mas e para os casos graves? Aqueles traumas pesados ou colapsos massivos que a gente falou? Aí o padrão ouro ainda é o dreno torácico clássico. O tubão. É inserido um tubo plástico mais calibroso por entre as costelas do paciente. E esse tubo precisa ser conectado a um sistema que permita que o ar saia do peito, mas que impeça fisicamente que o ar da sala volte para dentro do pulmão dele. Ah, claro, se não vira uma via de mão dupla. Exato. É aí que entram os sistemas clássicos de selo d'água, onde o tubo fica submerso numa coluna de água, o ar borbulha para fora, mas a água funciona como uma tampa, impedindo o retorno. Faz sentido. E tem outra alternativa muito usada hoje em dia, que é a válvula de Heimlich. Heimlich. É uma peça pequena de borracha, uma válvula unidirecional, que é conectada direto no dreno do paciente. Ela é tão pequena e eficiente que permite que o paciente levante, caminhe pelo corredor e muitas vezes vá se recuperar em casa. Sem precisar ficar carregando aquele frasco de água pesado. Exatamente. Dá muita mobilidade. Só que tem um problema persistente relatado nos textos da revisão acadêmica. O corpo humano tem uma tendência terrível a repetir essa falha mecânica, né? Infelizmente, sim. Chega a quase 30% a chance de uma pessoa que teve um colapso primário sofrer de novo no futuro, se não me engano. É uma taxa de recorrência altíssima. E é aí que a medicina passa da fase de, tipo, consertar o pneu furado para a fase de reforçar a estrutura inteira do pneu. Como eles fazem isso? Entram com cirurgia. Exatamente. Se o problema se repete, não dá mais para ficar só drenando o ar com o tubo toda vez. É preciso agir na fonte do vazamento. A abordagem cirúrgica moderna é a VATS. VATS? O que é isso? É a cirurgia toracoscópica videoassistida. Imagina colocar uma câmera minúscula por entre as costelas do paciente, sem precisar abrir o peito dele de fora a fora. Nossa, bem menos invasivo. Muito menos. O cirurgião visualiza aquelas bolhas defeituosas no topo do pulmão, as blebs que a gente comentou, e usa instrumentos fininhos para literalmente cortar e grampear essa região frágil. Tira a parte podre. Isso. E logo em seguida, na mesma cirurgia, eles fazem um procedimento chamado pleurodese. Que, voltando à nossa analogia das placas de vidro molhadas, é literalmente passar uma cola e grudar as duas placas de forma permanente, certo? Perfeito. É exatamente isso. Eles injetam umas substâncias químicas altamente irritantes pelo dreno ou durante a cirurgia mesmo. Irritantes? Geralmente usam um talco estéril ou um antibiótico chamado doxiciclina. Essa substância gera uma reação inflamatória severa de propósito em todo o espaço pleural. Eles causam uma inflamação para curar. Sim. Quando essa inflamação cicatriza, as duas membranas se fundem em uma só, ficam coladas. O espaço pleural deixa de existir. Deixa de existir. E sem espaço livre, é impossível o ar se acumular ali de novo, resolvendo o problema definitivamente. E a inovação não para na cirurgia, né? O artigo do BJ-Ax que a gente leu sobre gestão intra-hospitalar mostra que até o dreno torácico clássico está mudando rápido. Tá ficando super high-tech. Aquele frasco borbulhando água no chão está sendo substituído por sistemas digitais automatizados. São aparelhos eletrônicos, compactos, cheios de sensores que medem com precisão milimétrica cada mililitro de ar que escapa do peito. Eles ajustam a pressão sozinhos. Sozinhos, baseados em algoritmos. Depende mais de um enfermeiro ficar checando a água o tempo todo para ver se está borbulhando. E a adoção dessa tecnologia não é só um luxo tecnológico, não. Os estudos apontam que esses drenos digitais mantêm uma pressão contínua e ideal, o que ajuda o pulmão a cicatrizar e se expandir bem mais rápido. E qual o impacto disso? O resultado clínico é que o tempo que o dreno precisa ficar no paciente diminui bastante e os dias de internação hospitalar despencam. É uma otimização imensa do tratamento. O que nos leva a um contraste muito forte que eu percebi ao longo das nossas fontes hoje. Qual o contraste?
A gente tem manuais clínicos que são super difundidos globalmente, como as diretrizes de trauma do ATLS e protocolos maravilhosos da British Thoracic Society. Sim, grandes guias. A física e a ciência do pneumotórax são idênticas num paciente em Londres, num paciente em São Paulo ou numa zona rural no interior. Mas a revisão acadêmica foca muito no fato de que o tratamento, na prática real da beira do leito, ainda varia loucamente de um hospital para outro. Falta um consenso de fato sendo aplicado mundialmente. Olha, isso levanta uma questão importante que transcende a medicina pura e entra no campo da logística e da saúde pública, né? Com certeza. Nós estamos testemunhando ao abismo da implementação tecnológica. As diretrizes internacionais frequentemente desenham um cenário de recursos ideais. É fácil prescrever num papel que todo paciente deve ter um ultrassom poucos à disposição no minuto que chega no hospital. Que deve ter drenos digitais com sensores caríssimos. E centros cirúrgicos com equipamentos de vídeo de última geração prontos para operar bolhas no pulmão. Pois é. Mas o desafio se torna colossal em hospitais de países de baixa e média renda, onde um frasco de drenagem simples com água e bem higienizado já é um recurso valioso e às vezes escasso. É a realidade de muita gente. O grande dilema revelado por essas pesquisas do BJIHS é a necessidade urgente de adaptar essas evidências globais para a realidade local. Como assim? Como criar protocolos de segurança e eficácia que realmente funcionem e salvem vidas em hospitais que não podem investir milhares de dólares por equipamento. A eficácia clínica não pode se tornar refém absoluto da capacidade financeira de um sistema de saúde. Total. Bom, essa análise inteira de hoje foi uma viagem de contrastes impressionantes. Foi bem profunda. A gente viu como o ato mais trivial e automático da nossa biologia, que é respirar umas 18 vezes por minuto sem nem pensar nisso, depende de uma engenharia natural extremamente complexa e, ao mesmo tempo, vulnerável. Muito vulnerável. A mágica da pressão negativa unindo aquelas membranas minúsculas, a catástrofe silenciosa da quebra desse vácuo e o pesadelo mecânico do pneumotórax hipertensivo, onde o próprio ar que nos dá a vida se transforma numa força esmagando o coração. É assustador. Mas, ao mesmo tempo, vimos a inteligência absurda da medicina reagindo a isso, né? Desde a audácia de enfiar uma agulha no peito para aliviar a pressão num susto, até a precisão invisível do ultrassom POCUS e as cirurgias por vídeo. É o equilíbrio constante que a saúde enfrenta. A profunda fragilidade anatômica que todos nós temos, de um lado, e a resiliência incrível da intervenção baseada em evidências do outro. Mas, antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu preciso compartilhar uma reflexão que me pegou meio de surpresa no meio das leituras, e que é até um pouco perturbadora, sabe? Lá vem, conta. A gente passou essa análise toda celebrando o raciocínio médico, as intervenções rápidas e as máquinas heróicas salvando o dia nas UTIs. Uhum. Mas os dados revelam um outro lado dessa moeda. Muitas das causas do colapso pulmonar súbito e fatal, aquele pneumotórax hipertensivo agudo que a gente discutiu, que esmaga a veia cava, são de origem iatrogênica. Ah, sim. Ou seja, causadas pelas próprias intervenções médicas na tentativa de salvar vidas. É o paradoxo do cuidado intensivo. Procedimentos médicos essenciais e super cotidianos numa UTI carregam riscos mecânicos inerentes altíssimos. Exatamente. Pensa nas compressões agressivas no peito durante uma reanimação cardiopulmonar, sabe? Quebra a costela e fura o pulmão direto. Sim. Ou na colocação de um acesso venoso profundo com uma agulha grossa perto do pescoço. E principalmente os ventiladores mecânicos nas UTIs. O paciente está entubado e a máquina está forçando o oxigênio para dentro sob alta pressão para manter aquela pessoa viva. Pressão positiva constante. É uma revelação de explodir a cabeça. A mesmíssima máquina que está bombeando o oxigênio para salvar o paciente da sufocação pode, de uma hora para outra, injetar pressão demais, estourar uma daquelas pequenas bolhas no tecido fragilizado, rasgar a pleura e criar o temido cenário hipertensivo fatal num piscar de olhos. É um equilíbrio muito delicado. A máquina salva e a máquina machuca. Isso nos deixa com uma reflexão profunda. Como a engenharia médica do futuro vai continuar inovando
para calibrar e dosar intervenções que são urgentes e inegociáveis para a vida, evitando que essas mesmas intervenções acabem sabotando as estruturas mais essenciais do nosso próprio corpo. É a grande fronteira da medicina crítica. Pois é. Fica aí o convite para quem nos ouve refletir sobre essa fina e perigosa corda bamba entre curar e danificar. Com certeza. E da próxima vez que você prestar atenção no ritmo da sua própria respiração, lembre-se da imensa força, mas também da extrema fragilidade dessas duas placas de vidro molhadas que seguram nosso fôlego de vida todos os dias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise. Até a próxima!